Olá pessoal, bem-vindos, eu sou a Ana Rett, esse é meu canal de artesanato. Eu também tenho um canal sobre a Polônia, que eu moro aqui na Polônia, do outro lado do mundo. E hoje eu vou mostrar como eu transformei sacolas de papel em 22 cadernos reciclados. Eu chamei eles de artbooks, porque não é só um caderno para você escrever, mas também eu coloquei elementos dentro de cada um para incentivar que você faça a sua arte neles. Então, aqui eles já estão prontos, mas agora eu vou mostrar o processo desde o começo. Esse projeto começa com uma sacola. Eu estou aproveitando que eu tenho várias sacolas lisas que vieram do mercado, das compras que eu fiz online. Então, essa daqui, vamos medir, ela tem, eu acho que 32 por 28. Só que o problema dela é que o fundo dela é muito grande, porque veio comida aqui dentro. Então, de largura, ele tem 16. Então, o fundo dobrado, ele fica mais do que o comprimento da sacola. Então, se eu dobrar essa sacola aqui ao meio, ela não vai, né, do tamanho do fundo, ela não vai cobrir o fundo todo. Se eu dobrar ao meio, ela vai dobrar o fundo junto. Eu vou cortar essas alças fora e elas vão ser o fecho do meu livro. Vou cortá-las ao meio, né, na verdade. Eu vou cortar ao meio para fazer 2 livros, então, para não ficar muito alto, senão vai ficar com 32 centímetros de altura, é mais do que eu queria. Então, eu vou cortar ao meio e fazer 2. Só que primeiro a gente precisa encurtar esse fundo. Então, eu vou dobrar do lado oposto, que vai ser o lado final. E aqui eu tô vendo o que tá sobrando de fundo, ó. O fundo tem até essa dobradura de fundo. Ele tá uns 2 centímetros maior. Então, eu vou cortar fora esse tamanho aqui. Primeiro. Aí. Eu tenho uma guilhotina, mas ela fica guardada e no começo eu tava com preguiça, eu tava cortando com a mão mesmo e dá certinho. É só porque agora que eu já peguei ela, é mais rápido. O trabalho fica mais ligeiro. Então não precisa ser um tamanho exato. Eu vou cortar um pouquinho maior que a página, pra ser fácil depois de sair o papel. Eu cuidei para não cortar aqui a dobra, só o fundo, ó. O fundo da sacola agora tá aberto. Então, eu vou aproveitar e dobrar pro lado certo. Então, agora que eu tirei o lado do fundo, eu tenho que tirar esse excesso aqui de dentro para poder dobrar ele. Então, aqui nos 2 lados, ele tem um monte de coisa dentro, mas eu vou tirar só aqui, ó, que tem uma parte de cola bem dura. Então, eu vou tirar essa dobrinha aqui dos 2 lados. Ó, fica assim. E a mesma coisa do outro lado. Uma dobra aqui desse lado. Agora que eu tirei esse excesso aqui, eu vou dobrar a sacola, só para dar um acabamento. Se você não quiser dobrar, você não precisa, tá? Eu vou dobrar ela para dentro. Primeiro eu vou dar uma marcadinha nela, com qualquer coisa que não corte, tipo, eu tô com uma pinça aqui na mão. Então eu vou marcar 1 centímetro, meio centímetro para dentro. E vou amassar assim, ó. Até deu uma raspadinha, assim, um farelinho até. Acho que é mais da cola do que... Então, essa pinça aqui é a pinça que eu uso para artesanatos. Eu usei ela, então, para marcar aqui onde eu quero dobrar, que daí ela dobra bem mais fácil, ó. Então, aqui onde eu já marquei,
eu só dobro no vinco. E pronto. Parece que o fundo da sacola era menor. Antes ele vinha até aqui, ó. Até onde tá esse amassado aqui. Era da dobra. A gente tirou um bom pedaço. Eu vou vincar aqui com a tesoura. E agora vou dobrar do tamanho certo que eu quero que fique. Então essa daqui vai ser a contracapa, que vai ficar durinha, vai dar uma estrutura pro meu livrinho. E essa daqui vai ser essa daqui vai ser a quarta capa, na verdade, a terceira, né? O avesso. E essa daqui vai ser a parte da frente, que é a capa e a segunda capa dentro. E aí aqui vai ficar um bolsinho. Você pode fechar se quiser, mas eu vou deixar aberto. Então eu vou vincar, unindo aqui as duas partes, né, da alça do fundo. E vou vincar de novo. E agora eu vou cortar aqui o meio para separar eles. Eu vou levantar, ó, aqui, fundo, frente, fechei. Agora eu quero cortar exatamente no meio aqui entre as alças. Para isso eu vou dobrar ele ao meio mais uma vez aqui, marcar bem. E aqui essa parte do fundo, então eu vou tirar fora. Para saber o lugar, eu tenho essas marcações aqui, eu tô cortando ele com 15 centímetros, todos iguais. Opa, bati na câmera, desculpa. Então todos que eu vou fazer, eu tô com várias sacolas aqui, todos eu vou cortar na parte dos 15 centímetros. Não vou cortar ainda a alça fora, porque eu não decidi como que eu vou usar. Aqui, mas novamente você pode cortar a mão com a tesoura, com o estilete, como você quiser. Então agora eu tenho dois caderninhos aqui. E o que eu preciso fazer agora, que é a parte que eu dobrei pra dentro, ó, ela tá toda solta, tá vendo? Então o que eu preciso fazer agora é só botar um pinguinho de cola, porque eu vou costurar em volta para dar um acabamento e também para segurar essas partes abertas. Só para dar uma reforçada, então eu vou passar cola aqui por dentro, porque o papel é duplo, né? Então eu vou passar aqui também para não ficar levantando depois, mas eu ainda vou costurar por cima. E vou passar aqui no meio, ó. Então, só bem no centro, porque para os lados eu vou costurar de novo, né? Então, mais uma vez, só para não ficar dúvida. Então, aqui, dobrei e dobrei. Então, é assim que ficou meio fundo de sacola. Agora vai ficar coladinho aqui do lado, posso levantar já e passar uma colinha aqui também. Só que porque levantou a pontinha. Então, essa daqui é a capinha do livro. Aqui vai virar um bolsinho. E aqui vai ficar a contracapa reforçadinha. Ou, claro que a gente pode virar e fazer assim, né? Daí o fecho fica mais para baixo, porque ele não ficou centralizado, porque ele fica no centro da sacola, né? Como eu parti a sacola para baixo, ou ele vai ficar um fecho para baixo, que vai fechar aqui, usando essa parte aqui, ou ele pode ficar para cima e fechar para trás. Na verdade, eu prefiro que ele fique para trás e a capa mesmo fique sem o fecho. Ele fica aqui para trás e aí a gente põe um botão, depois põe um fecho para trazer isso daqui para cá. Então, aqui eu vou botar uma coisinha pesada em cima. Tem um cofrinho aqui que eu tô usando como
um cofrinho de porquinho. E ele tá sendo meu peso aqui hoje para esse projeto. Então eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui nesse canto. E agora eu tenho mais um monte de sacolas para fazer isso. Então, o número de sacolas que você tiver vai dar o dobro do número de cadernos. Eu tenho uma montanha de sacolas aqui, de uma conta grande que eu fiz, e eu vou tentar ver quantas eu vou ter paciência de fazer esse processo. Aqui está como ficou. Eu costurei a sacola, fiz a volta toda nela. Então, já costurei várias de uma vez. Algumas na hora de costurar, na máquina de costura, eu fui colocando umas miçangas junto para já dar um detalhe. Eu ainda vou fazer uma capa aqui. E aqui dentro não ficou nada. Eu ainda posso colar alguma coisa aqui por cima, se você não quiser deixar essa dobra aqui para dar um acabamento, né, fazer uma coisinha melhor. Desse lado ainda estão as duas tiras. E como eu costurei em cima e embaixo, mas não costurei do lado, virou aqui um bolsinho. Então, eu posso colocar... Ele tem uma dobra dentro, que eu podia tirar se eu quisesse, mas eu não vou tirar porque você pode colocar uma coisa pequena aqui e uma coisa grande aqui no bolsinho. Não faz mal ele ficar para trás, porque se eu colocar coisas no bolsinho, ele vai ficar bem grosso, vai ficar firme, né, aqui o papel, e vai dar sustentação. Aqui os acabamentos que eu posso fazer para isso é dobrar e fazer uma coisa tipo para colocar uma caneta aqui dentro, sabe, fazer uma argolinha. Eu posso cortar e tirar completamente essa parte aqui, se eu não quiser, substituir por uma fitinha, ou só deixar aberto mesmo. Eu acho que eu vou tirar esse da frente e vou deixar só o de trás. E aí, com esse de trás, eu posso fechar aqui. Mas ainda tô decidindo o que fazer. Esse daqui é um tema... Eu ia fazer de Natal, mas acho que frio dura mais, porque o Natal aqui acaba em dezembro e o frio vai até quase abril. Então, fazer um caderno de neve, frio, para lembranças dessa estação, também é legal, né? Então, aí está. Eu estou agora no momento mais divertido disso e caótico, que é pegar os cadernos e decorar. Então, eu comecei passando um pouco de tinta de carimbo aqui em volta de cada um das tapas. E para isso eu tenho uma almofada de carimbo bem velha e gasta. Ela era um carimbo marrom um tempo atrás e eu nunca achei tinta pronta marrom, mas não tem problema porque eu misturo. Eu comprei tinta de carimbo vermelha e azul e eu também tenho roxa e preta. Então eu misturo, geralmente esse já tá bem sujo a almofada, então geralmente só pingando a da tinta vermelha já resolve. Então eu pingo algumas gotinhas e aí eu uso a
própria almofada do carimbo, para passar assim em volta e deixar com essa aparência assim mais antiga e gasta. A gente tem que tomar cuidado porque logo depois de passar, de colocar mais tinta, ele fica assim mais intenso e mais avermelhado, como foi o caso desse daqui. Mas daí eu posso também deixar ele gastar um pouquinho e passar de novo em cima, que daí ele misturou já. Aqui nesse daqui o vermelho não tinha misturado tão bem com as outras cores, mas aí eu posso voltar e passar um pouco mais, agora que já ficou mais marrom. Mas eu gostei da cor, não é um problema. Então vai ter, isso também faz com que cada caderno seja único, né? Que até a cor da borda do caderno é diferente. Então, nesse meio tempo, coisas que eu vou lembrando que eu posso usar, papéis que eu vou lembrando que eu posso usar para fazer as páginas, eu já tô cortando e colocando aqui nessa caixa. Então, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Preparando as capas, cortando páginas e colocando aqui, principalmente porque tem papéis que estavam enrolados, então eles ainda estão querendo ficar enrolados. Por isso eu já cortei, deixei aqui para eles irem soltando um pouco esse rolo. Esses papéis lisos eu posso também tingir um pouco as bordas, posso carimbar, eu tenho vários carimbos legais que eu vou usar mais pra frente, mas por enquanto eu vou fazer as capas primeiro, terminar de decorar as capas. Para isso, por isso que tá esse caos aqui a minha mesa, porque eu tô tirando todas as coisas que eu lembro. Isso são partituras que eu tingi, coisas que... rascunhos de partituras. Meu marido que faz as partituras, não eu. Ele que é um músico. E aí eu comecei a fazer essas montagens aqui. Eu não sabia ainda como eu ia decorar as capas, mas a Natasha do canal Treasure Books postou um vídeo. E a Natasha sempre sente quando eu tô precisando de ideias. A Natasha sempre me socorre. Ela não me conhece, assim, ela sente que eu tô... Então, ela postou um tutorial muito legal de fazer decorações, assim, com pedaços de papel. E eu comecei dessa maneira. Então, tem alguns que eu já tinha costurado, que na hora de costurar eu já tinha passado as lantejoulas, né? Então, já ficou com esse detalhe. Outros não, então eu costurei aqui em cima. E eu ainda não decidi se por dentro eu vou forrar ou não. Esse daqui que eu fiz algumas costuras por cima da página, provavelmente eu vou ter que forrar essa página aqui. Os outros, eu tava pensando em não forrar porque é legal, dá pra ver o fundo da sacola e eu acho isso interessante. Mas eu ainda não decidi, talvez sim, talvez não. Então os que eu posso, eu tô evitando costurar, mas alguns, tipo essas flores aqui que eu seco, são flores do meu jardim. Eu tenho um monte de flores, tipo, eu recentemente peguei várias flores que eu tinha pensado em livros e plastifiquei. Então, isso aqui não é um terço do que eu tenho. É realmente dúzias. Aí eu tô separando elas e tentando ter. Eu vou fazer alguns de Natal, meses de frio, mas com essa pegada mais colorida, desse jeito que eu gosto. Então, isso é só o começo das capas. Eu vou fazer em várias etapas, porque para mim, meu processo criativo, eu tenho que começar e depois eu largo um pouco e eu pego e eu tenho outras ideias, sabe? Eu gostaria de preencher esses espaços aqui que estão vazios, de repente colocar mais uns adesivos, ou não. Eu vou ver. Esse daqui eu gostei bastante, eu acho que já tá bem completinho. Ele é mais simples, talvez, mas menos
poluído, vai, o design dele, né? Menos poluído, um pouco mais clean. Se é que dá pra falar que qualquer coisa que eu faço é clean, né? Passa longe, mas... Enfim, dentro do que eu consigo fazer de clean, isso é o topo. Aqui tem uma renda de algodão. Aqui tem um pedacinho de uma partitura. E esse daqui é um papel texturizado, assim, com um brilho acetinado muito bonito, lilás, que combinou com essas florzinhas aqui da Polônia, que eu peguei na primavera e o verão. Então, com lantejoulas de coração, que eu trouxe do Brasil, e botei nesse potinho de coração, que eu não lembro se veio do Brasil, eu acho que veio. E, então ficou coração com coração. A doida, né? As coisas que eu perco tempo organizando, botando as lantejoulas de coração dentro do pote de coração. É assim que eu sou. Enquanto isso, o resto da mesa, assim, tá um caos absoluto. Mas não tema, porque as lantejoulas de coração estão no pote de coração. Ai, ai. Enfim. Então, agora eu vou decorar. Esse daqui eu ainda não terminei. Tem um que tem a costura preta. Então, eu tô planejando fazer. E eu peguei tudo que eu já tenho, assim, que eu já fiz alguma colagem. Então eu tinha algumas colagens pequenininhas que eu já tinha feito para decorar caderninhos e tal, e eu tô usando isso para fazer algumas dessas capas. Quero fazer uns com essa pogada. Quero fazer uns com essa pegada botânica, sabe, assim, mais verde. Tipo, esses daqui eu já tinha feito, esses clusters que eles chamam em inglês, que é esses conjuntinhos, essas colagenzinhas, né? Então esse daqui, esse e esse daqui eu já tinha feito os clusters e já tá quase acabando. Eu só tenho mais esses três aqui e alguns bem pequenininhos que eu tinha feito uns micro, mas aqueles lá não acho que não combina. E tenho mais esse daqui que eu tinha feito, com umas páginas escritas em alemão, com essa fonte gótica, que eu achei bem legal. Então, esse daqui falta alguma coisa para colocar aqui atrás. Ontem eu não terminei ele, talvez eu coloque assim. E aí eu trouxe um monte de papéis aleatórios e coisas aqui para dar inspiração. Então, o que eu vou fazer agora é algumas colagens. E só para você ver um pouco o processo criativo, que a ideia que a Natasha deu lá no canal dela é justamente não julgar, sabe? Só vai fazendo e confia no processo. Que esse é meio que o meu mantra, mas vamos lá, confia no processo. Então, esses que já estão mais ou menos prontos, essa etapa, eu vou deixar eles separados aqui e vamos tocar em frente.
Bom, agora eu tô aqui em outro dia, tá um dia de chuva gostoso para fazer um artesanato e eu vou fazer mais algumas decorações de capa. Então eu achei que ia ser divertido filmar para mostrar um pouco do processo criativo nesse ponto. Eu tenho um livro que eu comprei sobre cogumelos que ele pegou água da chuva, então as páginas já estavam até mofadas e grudadas. E eu peguei de graça, fui lá na feira de antiguidades, onde eu pego livros, ou compro muito barato. Esse daqui já estava realmente no lixo, então, por sorte, era o alto verão aqui na Polônia, então eu pude, no meu jardim, arrancar todas as páginas, limpar bem, tirar o mofo, lavar e deixar secando no sol. Eu joguei fora uma boa parte do livro, joguei quase tudo, mas recortei as figuras de cogumelos que eu achei bonitas. Então, eu tenho aqui um envelope que eu guardei o que deu para salvar desse livro. Não foi muita coisa, mas deu para recortar várias fotos de cogumelo. E aqui atrás dá para ver realmente as manchas que tinha de molhado. Ele tá sem cheiro nenhum de mofo nem nada, mas quando eu peguei ele estava bem ruinzinho. Deixei vários dias no sol e ficou bom. Aqui atrás ele tinha as informações em alemão sobre que cogumelo que pode comer, qual que é venenoso, etc. Então eu guardei, às vezes eu vou usando nos projetos. Ficou essa pastinha, esse negocinho aqui que era para botar passaporte dentro, ficou só para fotos de cogumelo. E eu lembrei dele porque eu pensei que eu queria fazer algumas coisas com estampa de cogumelo, que agora tá bem na moda, né? Então, com decoração de cogumelo, eu tenho visto nas feirinhas por aí muita gente usando coisa de cogumelo. Aí eu separei algumas, recortei e quero fazer esses 5 cadernos aqui com cogumelos. Então, eu já juntei em cada um deles, eu peguei alguns. Esse daqui são um livro bem antigo que já está se desfazendo, as páginas estão soltando farelas, mas depois que eu colar ele fica estável. Esse daqui é em polonês, o outro é em alemão. Eu moro na Polônia, né? Mas aqui a gente está bem pertinho da fronteira com a Alemanha e com a República Tcheca. Então tem coisas de várias línguas nos meus artesanatos. E também coisa em português que eu trago do Brasil. Então eu juntei assim mais ou menos os grupos, né, de papéis que eu quero usar em cada caderno. Só que eu fiquei pensando que eu também queria colocar alguns cogumelos vermelhinhos ao invés de só esses cogumelos marrons. E aí eu lembrei que eu tenho guardanapos para decupagem com essa estampa bem bonitinha de cogumelo. Só que eu não queria colar o guardanapo direto em cima aqui, primeiro porque ele fica bem transparente quando passa cola, e depois que se desse errado, né, a gente já passa a cola direto e daí não daria para mexer. Então eu quero primeiro colar ele num papel, recortar os que eu quero e colocar aqui nas minhas colagens. O tamanho dos cogumelos eu achei que tá bom, porque é mais ou menos o tamanho dos que eu tenho aqui, então vai ficar legal. E aí, para isso, eu peguei esse livro aqui, em alemão também, que eu comprei na mesma feira. Não sei o que quer dizer, eu falo polonês, mas não falo alemão. É bem diferente a língua. Então, mas eu gostei muito dessa fonte gótica e desses desenhinhos. E o livro, ele tem algumas ilustrações bem bonitinhas. Então, eu peguei algumas páginas para colocar os cogumelos em cima, mas eu não quero que seja a página com ilustração, porque a ilustração eu vou usar em outros momentos. Então eu tirei algumas páginas que só tem texto, e ele é um papel bem grosso, é um livro de boa qualidade. Que pena que ele acabou ele já estava todo destruidão também, mas acho que ele tem pelo menos uns 80 anos de idade. Só que pelo que eu vi não é um livro raro, não era uma edição rara nem nada.
E tem até o nome da pessoa, que era Gertrude alguma coisa aqui, que só dá para ver a marca. Então, o livro dela, que podia ter acabado no lixo, agora eu uso para prensar pétalas de flores, para usar nos meus artesanatos, e vou arrancando as páginas aos poucos. Eu também tenho outros guardanapos que eu separei. Esse aqui de estampa de abelhinhas e esse passarinho aqui que eu gostei, que se tiver espaço eu vou tentar usar, que eu posso usar nos outros cadernos. Normalmente eu corto o guardanapo em pedaços pequenos, mas como a estampa é toda intrincada, eu vou tentar fazer ele inteiro e depois eu vou cortando à medida do que eu precisar. Aqui eu tenho uma cola de 50 centavos que eu comprei, que ela parece uma água. Ela não é muito boa para colar outras coisas, mas para fazer decupagem ela é ideal. Eu coloco o guardanapo em cima do papel seco e vou fazendo pequenos setores. A cola é transparente, mas eu começo assim e vou espalhando sempre para fora. Eu não passo a cola em tudo no começo, porque senão o papel derrete com a cola, vira papel machê, e assim que eu passo o pincel, ele se desfaz, ele rasga imediatamente. Então tem que ser um processo muito rápido. Passa num espaço pequeno, faz a decupagem daquele pedacinho, passa mais. Pronto, passou 24 horas e agora eu vou tirar tudo que eu coloquei aqui em cima para pesar. Opa, olha o que ficou grudado aqui atrás. Eu fiz um passarinho, ele ainda tá um pouco úmido. Coloquei guardanapos de abelhinhas aqui. Esses que ainda não secaram completamente, ainda não enrolaram. Esses que já estão secando, olha, tá bem enroladinho. Vamos ver como é que tá esse daqui. Ficou bem legal o resultado. Já estou aqui com os papéis bem sequinhos e comecei a usar. Acabei, por enquanto, cortando só um cantinho aqui desse. E acabei aproveitando várias abelhinhas que eu não estava esperando usar, mas usei várias. Quando a gente entra no processo criativo, às vezes a gente acaba indo por caminhos inesperados. Então, esse daqui eu ainda não terminei. Esse daqui eu coloquei uma abelhinha aqui no cogumelo, achei que ficou simpático. Esse eu ainda não colei no caderno, mas ele tem umas lantejoulas aqui do lado. E eu usei um abelhão, ainda vou colocar mais elementos. São etapas, então esse daqui eu também coloquei uma abelhinha aqui, que eu achei que ficou super gracinha, gostei. E aqui é onde eu cortei um pedaço aqui, ó, desse papel. E foi só o que eu usei dos cogumelos da decupagem. Mas acho que talvez por enquanto esse daqui seja a minha colagem favorita de cogumelos. Mas tem essa daqui também, que eu tenho um pedacinho desse daqui com purpurina, que eu tô pensando em acrescentar aqui para dar um chance, mas ainda não sei. Então agora eu vou fazer esse daqui e depois eu vou pensar em como acrescentar mais elementos para esses outros aqui, que eu acho que estão indo por um caminho bem legal. Era mais ou menos isso mesmo que eu queria, mas eu gosto de ir fazendo, como eu falei, etapas. Então eu faço um pouco,
porque eu gosto deles bem cheios de coisa, meu estilo, né? Maximalista, digamos. Então, eu começo com a colagem, depois eu coloco uns apliques de metal, ou de lantejoulas, de brilho, depois mais algum carimbo, mais alguma coisa. Então, vai tendo camadas. Esses daqui, por enquanto, vão, então, aguardar aqui. E eu vou fazer esse daqui. Estamos aqui com os livrinhos prontos. Quer dizer, prontos não, né? As decoraçõezinhas. E também nem sei se isso está pronto, porque eu gosto de ficar acrescentando mais coisas. Então, esses livrinhos que eu comecei, eu fui fazendo ele aos pouquinhos, como vocês viram, é um processo bem lento para mim, que eu vou e volto, penso de novo. Às vezes eu não consigo terminar uma ideia de uma vez só, e eu tenho que voltar a ela várias vezes. Então, por isso que o meu processo criativo, ele é bem lento. Então, é assim que eu estou neste momento. E já está bem, já praticamente finalizado. Talvez eu queira acrescentar ainda um ou outro detalhe. Eu peguei essa caneta aqui dourada, que é dessas que sacode, fica bem douradinha. E eu quero ainda colocar ela em todos os livrinhos. Eu já coloquei em alguns detalhes desses, olha. Aqui, deixa eu ver se vai dar para ver. Eu não sei se dá, se a câmera vai pegar muito bem. Mas aqui eu fiz alguns detalhes de dourado, que não aparecem muito. Essa aqui ficou bem clean, essa capa. Mas quando você mexe, você vê que aqui tem alguns desenhos dourados. Que como o papel é bege, o brilho meio que não aparece em alguns ângulos e em outros aparece bem. Então eu fiz aqui alguns outros, coloquei uns detalhes desse papel com purpurina, que eu usei em outros, no design que eu fiz do Clint, né, do beijo do Clint. Deixa eu ver, cadê? Eu já vou pegar todos aqui, vamos olhar eles de novo, tá aqui, ó.
tinha usado esse papel aqui, né, para fazer esse daqui do beijo. E aí as sobrinhas de quando eu rasguei aqui, eu usei nesse, usei nesse, usei nesse e nesse. Então eu guardei mesmo só as sobrinhas bem pequenininhas que eu rasguei, porque eu aproveito tudo. Então aqui, esse daqui eu passei tipo uma costura com uma corda de papel, assim, que é tipo um papel enroladinho, que é alça de sacola. Então eu peguei uma mais fininha que eu achei, passei aqui. Coloquei umas coisinhas escritas com a máquina de escrever, que eu tenho uma máquina de escrever antiga, então às vezes eu pego papel colorido, escrevo umas frases e aqui, ó, deixo tudo nessa caixinha. Então, na verdade eu procurei na internet, sabe, ideias de frases, em inglês eles chamam de sentimentos para escrever. Então eu escrevi um monte de coisinhas aleatórias, palavras tipo amor, estrela, café. E aí, dependendo do layout, eu escolho alguma e fiz de várias cores. Fiz azul, bege, branco, rosa, amarelo e esse de purpurina aqui, que não deu muito certo porque quase não dá pra ver o que tá escrito, mas beleza. E aqui tem umas outras coisinhas escritas que eram rolinhos, então eu desenrolei e prendi aqui assim pra ele acostumar a ficar desenrolado, porque essa caixinha aqui era uma caixinha de coisas escritas em holandês, um monte de rolinho de papel com tipo frase do dia, sabe? Aí eu comprei no mercado de pulgas por causa da caixinha e eu tô aproveitando os papeizinhos de dentro. Então, esse é como nós estamos agora. Talvez eu ainda coloque algum detalhe. Esse daqui ficou tipo um bolsinho. Eu ainda não tenho nada para colocar aqui dentro, mas olha, vai dar para colocar uma tag ou alguma coisa aqui nesse bolsinho. Então ficou assim. E no final nós vamos olhar todos os livrinhos um por um, tá? Eu tô só mostrando como que ficou essa leva aqui dos com cogumelos. Esse daqui eu achei que ficou super legal, ele ficou bem clean também. Botei um pedaço de renda de tecido aqui embaixo. E acrescentei as abelhinhas em vários, né? Aí eu tenho agora aqui uma cestinha com todos os outros cadernos que eu fiz. E agora eu vou começar então a separar o que vão ser as páginas. Esse daqui, por exemplo, ainda tá vazio, ainda quero pensar em mais alguma coisa e acrescentar aqui. Por isso que eu disse que eu vou voltando neles quando eu travo em alguma decoração, eu volto depois. Nesse meio tempo, eu tô cortando um monte de papel, mais ou menos no tamanho certo que eu preciso, e tô guardando tudo aqui nessa cestinha. Então, esses daqui eu vou carimbar. Esses dois carimbos aqui meio que deram errado, olha. Ele mexeu, é uma máquina de escrever, só que esse ficou muito claro e esse eu dei uma tremida. Então eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Mas eu já dobrei aqui vários. Tem alguns de Natal que eu não sei se eu vou usar todos. Dobrei. Esses daqui são papel de presente. Esse daqui é um cartaz de filme, que era uma floresta que eu ganhei no cinema, pedi, né? Eles me deram. E aqui tem outras coisas, mais cartazes de filme que eu cortei, que era interessante. Ó, alguns até tá escrito aqui, coisas em polonês, e eu deixei porque eu achei legal, né? O título do filme. Saquinhos. Então eu separei várias coisas que eu quero colocar dentro dos cadernos, pedaços de papel de tamanhos variados, que eu vou separar. Esse aqui, ó, o cartaz do filme tem até umas caras de criança, mas eu acho que, não sei se eu vou usar nesse projeto, talvez eu só corte a parte das folhas. Então tem um monte de papel aqui, que a ideia é então que esses cadernos fiquem com folhas de tamanhos diferentes.
Só que, como eu tô fazendo eles com bastante material reciclado, também é importante, na minha opinião, colocar algumas coisas especiais, para também não dar uma cara assim de lixo, de que foi feito com lixo. Eu reciclei materiais, são coisas que iriam para o lixo, mas eu quero dar uma cara agora de também do lixo ao luxo, sabe? Então eu coloquei alguns detalhes dourados, e dentro, além desses papéis que eu mostrei ali para vocês, tem essa renda de papel, e eu vou procurar aqui no meu estoque algumas coisas para elevar esses caderninhos. Então pode ser, não precisa ser coisa cara, né? Mas umas coisas então agora que dê um visual mais sofisticado para esses cadernos. E aí eu vou experimentar alguns, eu já coloquei uns papéis dentro que eu acho que combina. Então dependendo da capa, eu já tô meio que separando. Essa daqui tem detalhes rosa, então eu separei aqui alguns papéis com rosa e com verde também, porque são os tons da capa. Aí eu vou trocar entre eles as folhas que eu peguei, vou ver um número padrão, que provavelmente vai ser 10 folhas dobradas ao meio, que daí vai dar 20 páginas, e que eu acho que é um bom número, mas daí eu vou ver se vai ficar muito gordo, muito fino, então eu vou ajustar e vou tomar o cuidado de separar o mesmo número de páginas, com uma a mais, uma a menos, tudo bem. Mas não pode variar muito, sabe? Todos eles têm que ficar mais ou menos no padrão, ó. Eu gostei muito desse daqui. Aqui na câmera tá brilhando, mas ao vivo o reflexo não incomoda tanto. Então esse daqui ele é mais discreto, enfim. Tem para todos os gostos aqui, né? Tem mais discreto, mais colorido, de cogumelo, com os quadros do Klimt, eu fiz 2, do Gustavo Klimt, que eu coloquei vários detalhes dourados, de aplique, olha, de metal. Então isso daqui já dá uma cara mais elevada, né, assim, com esses brilhos. Aqui eu ainda não cortei as folhinhas, e quando eu decidir quais que eu vou usar, depois eu posso cortar tudo ao mesmo tempo, ou eu vou cortando uma por uma. Aqui, olha, eu tenho um cortador de papel que faz essa bordinha, então eu cortei também. Isso daqui era uma sacola de papel preta, e por dentro é cor de sacola. Então eu cortei, não tem para todos os cadernos, então eu vou ver quais que combinam mais com preto, ó, tipo esse daqui super combina, então eu vou colocar uma folha preta dentro. E eu tô planejando deixar elas um pouquinho maior só nesse lado aqui. Eu vou cortar em cima e embaixo e vou deixar uma sobra aqui. Então eu vou fechar com um elástico por aqui, para não fechar por aqui, para não amassar essa sobrinha que eu quero que fique. Por quê? Porque aqui atrás, ó, ficou um envelope e eu quero deixar uma sobrinha. Ó, até já fiz aqui, ó, nesse daqui, nesse envelope já tem uma coisinha aqui no bolso, ó, com prata. E eu quero colocar mais coisas sobrando aqui nesse envelope. Então, eu vou deixar ele ajustadinho aqui em cima, com várias sobras para cá, e vou fechar ele com alguma coisa passando aqui, que eu ainda não decidi. Provavelmente, o meu plano é colocar um ilhós em cada lado e um elástico que você passe por trás. É isto que eu estou pensando neste momento. E agora, então, é a hora de eu separar papéis para esses cadernos. Vou precisar de vários, ao longo do ano eu vou cortando, guardando, tingindo papéis, já para quando vem esses projetos eu já ter bastante coisa sobrando. Então aqui eu tenho um saquinho de ilhós para tentar colocar ilhós colorido neles. Vou mostrar como eu faço, se eu for usar, ainda não decidi, tá aqui para... Agora é a próxima fase criativa. A minha mesa está caótica, porque agora eu estou já com as páginas todas separadas. Eu fui experimentando a quantidade certa de páginas para colocar aqui, e eu acabei chegando à conclusão de que
10 folhas dobradas ao meio. Esse papel mais duro eu fiz uns furos, que eu vou passar uma linha. E aqui no meio eu coloquei 2 páginas tingidas com chá e com um pouquinho de tinta diluída na água. Essas folhas que eu tô cortando aqui, elas são tamanho A4, e daí dá uma sobra desse tamanho das 2 páginas, e eu tô guardando isso daqui. E eu vou fazer depois uns mini livros, olha. Isso daqui vai dar mais ou menos... Vai dar um livro mais ou menos desse tamanho, olha. Vou fazer uma miniaturazinha depois. Então, eu tô separando aqui. Carimbei em algumas páginas, tem carimbo. Essas daqui que ainda estão meio enroladas, então vai desenrolar com o tempo, não é um problema. E aqui eu quero colocar alguma outra coisa. Ainda vou colocar mais uma página com essa daqui que eu vou emendar, dar uma cor. E aqui eu tenho um monte mesmo de tags e coisas que eu vou recortando e guardando para enfeitar. Então eu posso pegar, por exemplo, esse daqui. Acho que esse daqui vai combinar bem. E aí, o que que eu faço? Eu começo cortando a borda dele com esse cortador, só para dar um toquezinho, porque o desenho tem a borda arredondada, então eu tô deixando igual ao desenho aqui. Aí com esse cortador aqui corta facinho, tem 3 tamanhos de cantinho. E aqui, então, agora eu vou dobrar o meio. Para dobrar o meio, eu uso a mesma base aqui do meu cortador, só que ao invés de usar a lâmina que corta, apoiar aqui, passar só para marcar o lugar certo de dobrar e pronto. Aí com isso aqui, eu vou colocar aqui para dar mais um... Essa daqui eu não tô contando como página, né? É só um enfeitezinho preso. Tô contando página a partir desse tamanho aqui pra cima. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ao contrário para ficar as 2 páginas viradas pra frente, porque eu prefiro. E eu vou fazer espaço aqui, porque tá difícil. Eu não consigo, eu preciso do caos criativo. Se eu não tiver tudo caótico, parece que a minha criação não flui, gente. Então eu não me sinto nem culpada. Então aqui eu vou passar... Eu podia botar um pedaço de fita, costurar na máquina de costura, mas eu tô só passando uma cola branca, fininha. Cola de papel mesmo. Aí aqui eu coloco esse outro aqui em cima. Então, eu só ajeitei para ficar um pouco em cascata aqui. Quando a gente abre, dá para ver um pouco aqui de cada página. Quando ficar fechado, vai dar para ver só esse daqui. Talvez ainda corte aqui essas páginas, diminua um pouco o tamanho. E eu quero colocar ainda mais decorações nas páginas, nas bordas aqui. Então, por enquanto, tá ótimo desse jeito aqui. Ficou assim.
as páginas aqui dentro. E pra cá ficou uma página amarela, traz essa surpresa, uma explosão de cor. Então agora eu vou ajeitar a altura de tudo aqui dentro, para ter certeza que não tem nada sobrando pros lados. Eu cortei justinho, dá para cortar um pouco menor, deixar sobrar mais, mas eu achei que assim ficou, tá bom. Então só olho se está tudo centralizado, onde eu quero que fique centralizado. Algumas páginas eu gosto que fique mais para cima ou mais para baixo, dependendo do tamanho ou do que tem na página. Olhar de novo, ver se está tudo certo. E eu deixo ele assim meio fechado mesmo, eu não faço com ele super aberto, porque daí ele não é o mesmo lugar. Então é bom já fazer com o caderno sempre meio dobrado. Vou usar aqui um rolo de papel para apoiar, para eu poder furar ele e não furar minha mesa. Então esse vai ser o furador. Ah, só que eu lembrei que antes disso eu vou pegar essa agulha que eu tenho aqui, que ela tem um furo maior do que o normal. Não sei se vai dar pra ver. Ontem eu me apertei com o alicate aqui, ficou vermelho até agora. Escapou o negócio que eu tava botando com o alicate. Ó, então ela tem um furão. E aí eu tenho uma caixinha de pedaços de fitas e linhas. E eu vou escolher uma para usar para costurar esse livro, porque assim a gente vai usando essas sobrinhas. Eu uso tudo mesmo. Neste momento, eu tenho essas fitinhas pretinhas aqui, que são aquelas que vêm em roupa, e elas têm o tamanho perfeito para fazer esse tipo de costura. Então eu vou pegar uma dessas, uma pretinha, e vai ser com ela que eu vou fazer. Vou deixar as outras aqui, que eu posso usar para os outros livros também. Eu usei já das brancas e usei umas douradinhas. Então, ele passa ali bem tranquilo. O tamanho tá ótimo, tá sobrando. E aqui eu vou fazer então 3 pontos, que é a costura de panfleto. Que chama, ó, uma é bem no meio, faz um furo. Pronto, isso daqui é uma ferramenta para trabalhar couro, mas é muito boa. Pode ser qualquer coisa pontuda, tá? Não precisa ser um negócio específico. Esse daqui é bom que tem uma... se é uma agulha é difícil de segurar e fazer força. Esse daqui você segura e é fácil. Aí eu vou deixar uns 2 centímetros pro lado, bem de olho, mas se você não se sente confortável de fazer de olho, você pode medir. Eu já fiz isso tantas vezes que eu já faço tudo mais ou menos no olho. Pode fazer maior ou menor a distância, não tem distância certa. Aí aqui eu aperto para furar bem e o furo fica aqui no papel, ó, tá vendo? Por isso que é bom sempre ter um rolo de papel. Aí eu vou deixar o meu furador aqui preso, que é para segurar os papéis no lugar certo. Isso é outra dica. Não precisa porque já tem esses grampos aqui segurando, mas sempre bom. Começar de dentro para fora. Deixo uma ponta aqui, que vai ser a ponta que eu vou amarrar no final, e volta para dentro. Então tem um furo aqui que tá esse, eu vou voltar para dentro pelo outro. E às vezes, agora foi bem certinho, mas tem vezes que ele não entra tão fácil pelo buraco, daí é só tentar de novo, é normal. Aqui eu já vou tirar. E se tiver meio duro, a gente puxa com o alicate. Certo? Como aqui é uma fita, eu vou ver se ela não tá enrolada, se não tá estranha. Ficou bom. Agora tá assim. Agora eu vou pular esse furo e vou passar direto pelo outro canto, tá vendo?
E aí ficou assim. Agora, quando eu for voltar, eu vou voltar pelo furo do meio, o mesmo que já foi usado uma vez, eu vou voltar por ele. Por quê? Porque daí vai ficar as duas pontas saindo pelo mesmo furo e eu vou amarrar ela. Só que uma vai sair por um lado dessa fita aqui do meio, uma vai sair para cá e a outra vai sair para lá. E eu vou amarrar elas em cima dessa fita comprida aqui. E é só isso. É super fácil. Aí aqui ela deu uma enrolada. Eu posso desenrolar se quiser, ou também não, tanto faz. Aqui eu vou, então, tentar não pegar com a agulha a fita que já tá no furo, porque daí a agulha passa por dentro fura outra fita e fica presa nela. Então, essa última parte é a mais chatinha, que é de tentar passar. Parece que deu tudo certo, ó, tá vendo? Aí agora tá os dois pro mesmo lado, eu só vou passar essa fita pra cá. E aí vou puxar ela. Pronto. Ó, essa daqui é bem comprida, eu vou dar um laço com ela depois. Eu podia ter feito ela bem mais aberta, os furos, se eu quisesse, mas... Ó, aqui fora, já dá pra tirar aqui os pegadores. Ó. Aí aqui ficou pretinho o detalhe, super bonitinho. Aqui eu vou dar uma puxadinha para ver se tá bem firme, para as folhas não ficarem soltas, mas também não é para estrangular o negócio a ponto de rasgar, né? De rasgar os furos. Então é só deixar justinho. E aqui eu vou fazer assim, eu vou dar um nozinho, aperta e um laço. E aí de novo eu vou botar um micro pontinho de cola aqui para não desfiar desse lado também. Aí espalha com a mão. E para não abrir o laço, tem gente que não coloca, mas eu gosto de levantar o laço e colocar por baixo, que daí não aparece. Aí eu vou chegar aqui e controlar para não sair uma gotona de cola, né? Só para sair só um tequezinho, que aí não vai desfazer o laço. Espera um minutinho para secar. Essas páginas aqui, esta e esta. Então agora eu vou prender com esse papel aqui pra gente fazer o acabamento na contracapa. Podia ter feito antes de costurar? Podia. Talvez fosse uma boa ideia, fosse. Mas eu tô fazendo atravessado. Não sei, porque eu gosto. Eu acho que depois de fazer tudo, eu consigo ter uma noção melhor que papel usar para fazer esse acabamento. Então, tem esse papel aqui de estrelinha que eu vou colocar ele aqui na parte de dentro. Por quê? Como isso daqui era uma sacola, ela tem esse papel aqui mole, e quando eu cortei a alça da sacola, ela deixou aqui um pedaço da alça dentro. Então, eu deixei isso para ser um bolso, mas como tá cheio de coisa aqui dentro, sabe, fica difícil, fica pegando no papel e trancando esses pedaços de alça e coisa. Então, eu vou colocar só na borda, não preciso colocar até lá dentro, só para proteger aqui dessa alça cortada. E também quando a pessoa olhar, vai ter um acabamento colorido por dentro. Então, beleza. Eu vou cortar esse daqui da largura certa, né? Porque eu costurei aqui, então não tá chegando até a borda. Não precisa ser perfeito. Vai ser
mais ou menos essa altura aqui. Eu marco com a unha, fica um amassadinho ali, porque se eu marcar com lápis, corre o risco de aparecer, né? Então, eu amasso ali o lugar onde eu quero, corto aqui, tiro esse pedacinho, que depois eu vou usar na decoração, porque eu tô usando várias estampas diferentes, uma para cada caderno. Então, para combinar, eu tô fazendo ele todo com pedacinhos, e as sobrinhas todas eu uso. Cortei mais ou menos do mesmo tamanho, sem medir, foi no olho, porque vai ficar para dentro do bolso, ninguém vai conseguir medir se tá exatamente do mesmo tamanho ou não. Então, vai ficar por dentro, tá? Esse pedaço assim, eu vou colar o avesso nos dois lados do bolso, e tem esse bolsinho pequenininho que eu vou deixar ele livre. Eu podia colar ele junto e fechar ele, mas eu vou deixar esse bolsinho aqui, e depois eu vou colocar tipo uma tag, alguma coisa menor dentro dele, entende? Então vai ser um bolsinho pequeno que vai ficar ali disponível. Ok, e agora eu vou colar este daqui. Ó, ele é até difícil de enfiar o negócio. Depois que eu passo a cola, eu começo a ficar nervosa, porque eu não consigo colocar direito. Aí, e também porque eu gosto de usar essa cola aqui que seca rápido, que ela é cola de acetona. Até ontem eu tava fazendo uns testes, né, vendo como é que eu ia fazer, experimentando. Aí eu passei, ela forma tipo um gel, sabe? Forma um silicone mesmo, que a gente pode tirar com a mão. Tá? E só que o cheiro dela é um cheiro de acetona muito forte. Ó, tá aqui os avisos. E eu fiquei com a cara enfiada nisso daqui a tarde toda e me deu enxaqueca daí. Então, só para lembrar, faça com cola de acetona num lugar ventilado. Ou use cola branca, tá? Que não tem diferença na cola, só porque a cola de acetona ela seca mais rápido. E aí eu gosto, que daí já me adianta o meu processo aqui. Aí eu tô usando ela só para espalhar aqui bem para a borda. E aí o problema é que ela seca em segundos. Ela é quase um super bonder. E aí eu tenho que colocar aqui dentro rápido. E aí eu começo a ficar nervosa se tá secando. Parece assim que a minha vida depende disso. Se secar, eu posso só tirar e passar mais cola. Não acabou o mundo. Mas na minha cabeça acaba. Ó, então, assim, ó, tá vendo? Ficou aqui. Aí eu vou abaixar aqui, apertar bem. E pronto. Tem um aqui desse lado. Agora eu vou fazer aqui desse lado. Se você tá escutando uns barulhos de coisa raspando, é a minha gata aqui perto. Que ela fica cavando na caixa de areia dela duas horas ali. Já não fez mais nada. Ela vai só brincar de fazer castelo de areia na caixa. E agora eu vou colar o outro lado. Pronto, depois de colocar, eu aperto, mas depois eu abro de novo aqui para se vazou a cola não deixar fechado, não deixar secar fechado, né? Porque daí cola tudo. Então pode ver que já tá bem mais fácil de abrir, ó, só fazendo assim ele já abre. Aqui tá o bolsinho, então, que eu deixei, que era uma dobra da sacola. Aqui virou um bolsinho. E eu vou, então, cortar uma tag para pôr nesse bolsinho, que vai ser também mais uma forma de reforçar ele, ó. Já dá para ver que ele tá bem mais firme aqui, antes estava bem frágil. Então aqui, ó, eu não preciso que ele chegue até na dobra, porque a sacola ela faz uma curva aqui no cantinho, né? Então eu vou medir, ó, a altura desse papel vai dar bem certinho, porque eu quero que fique para fora. Então eu só vou medir aqui a largura e cortar. Então, de novo, tô marcando aqui que eu quero mais ou menos nessa bolinha aqui, ó, bem onde tem essa bolinha.
E agora, então, falta eu só colar a pontinha aqui dessa costura. Para isso, eu puxo os fios para esse lado. Às vezes demora para conseguir ajeitar, então é só dar alguns segundos para a cola começar a secar, que daí fica mais fácil ajeitar a linha na posição certinha para dar um acabamento assim ajeitadinho. Agora, enquanto seca, eu vou segurar para não encostar ali, mas eu já vou mostrando que aqui, para fazer o fecho da capa, eu vou colocar 2 grampinhos estilo jacaré com um elástico. Os grampinhos que eu tô usando são esses daqui, ó. Eu comprei de várias cores. Para esse daqui eu acho que talvez o prateado fique mais bonito. Deixa eu mostrar aqui os que eu comprei. Ele vem de vários tamanhos e eu achei um kit que tava com um preço bom e vinha 5 cores diferentes, que são esse preto, tipo, sei lá, um prata bem escuro, um prata médio, um prata bem clarinho, um cobre e um pacote de dourado. O tamanho dele, ó, deixa eu ver se vai fazer foco. Ele tem esses dentinhos aqui, dá para usar no tecido, no papel. E ele tem, deixa eu ver, 7 ou 8 milímetros. Mas o tamanho tanto faz. Eu comprei desse só porque era o que tava esse kit aqui com o preço bom. Um pouco maior, um pouco menor, tanto faz. Para fazer artesanato, a gente usa o que tem disponível, né? Mas, na verdade, esse tamanho, assim, de até mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos de 1 centímetro, eu gosto bastante, porque ele é o tamanho ideal para o tamanho de coisas que eu faço. Eu tenho maiores, que às vezes eu uso também, e tenho menores, mas o que tiver eu uso, na verdade. Então, como aqui eu tenho umas estrelas prateadas, eu pensei em talvez pegar esse prata bem clarinho aqui. Mas eu também coloquei alguns detalhes dourado aqui na capa, olha, tem um brilhinho dourado que fiz com uma caneta. Então, na verdade, a cor que eu usar vai mais ou menos combinar. Tô pensando se eu ponho essa ou se eu ponho cobre, porque talvez o cobre combine mais com a vibe do negócio. Cobre assim. Acho que eu vou usar o prata, não sei. Então, esse papel, ele tá mais durinho desse lado, que tem uma camada mais por dentro, do que desse, que era só o papel da sacola. Então, quando eu decidi botar o grampinho, eu vi que aqui ia ficar muito mole e que na hora que puxasse, ele podia dobrar. Então, eu resolvi colocar, vamos segurar aqui, um reforcinho, que eu posso até cortar pela metade. Eu não sei se eu vou deixar ele inteiro. Eu posso deixar até um espaço para fazer um bolsinho aqui, alguma coisa. Acho que eu vou deixar para fazer um bolsinho. O tamanho já tá perfeito. E é o mesmo papel que eu fiz a tag aqui atrás. Então, ele também dá uma unidade, né? E vou usar a outra cola que seca mais rápido. Aí não precisa ser assim um reforço muito grosso, porque também não vou botar um elástico, nossa senhora, sabe, assim, que vai estraçalhar o negócio, vai apertar tanto que vai esmagar. Não, é só um elastiquinho para segurar fechado. São poucas páginas, se fosse um livro pesado, né, de páginas pesadas, mas não. Esse é um elástico fininho, de 1 milímetro,
de largura, diz aqui. Então, é o elástico mais comum que tem em qualquer lugar. Tanto que eu fui numa loja de artesanato e não tinha vendido. Aí eles estavam vendendo esses elásticos aqui por tipo R$1 a cartela. E eu comprei, nossa, muitos. Acho que eu comprei umas 10 cartelas do preto e 10 do branco. E deixei lá mais. E agora eu fico pensando e me arrependendo. Pensando que eu devia ter comprado todas, sabe? Se tivesse 50, eu devia ter comprado 50, porque tava muito barato. Mas é porque ninguém quis, porque era muito simples, eu acho, não sei. Então tá, agora que já tá bem colado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um jacarezinho em cima. Não sei se isso tem um nome mais oficial do que jacarezinho, eu chamo de jacarezinho. Vou começar fechando um pouquinho. E vou botar mais ou menos 1,5 cm para dentro. Ele não precisa ficar bem na beiradinha. Às vezes ele tem um ganchinho, uma orelhinha em cima. E aí essa orelhinha eu vou tentar... Ai, a minha mão tá tudo colada de cola e tinta e suja, tá? Não é porque eu sou porca, é porque eu tô fazendo artesanato, gente. Ó, tá vendo essa distância aqui mais ou menos? Também assim, no olho, gente. Se você é do tipo de pessoa que gosta de medir as coisas, por favor, meça tudo, não tem problema. Eu não sou. Aqui é caos. Aqui é tipo... E às vezes essa orelhinha aqui, ela inclina um pouquinho para frente, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, sabe? Então eu tento deixar quando ela inclina, eu não sei nem se eu vou conseguir demonstrar o que eu tô falando. Mas acho que vai dar assim, ó, tá vendo? Ela tá, ao invés dela tá reta com o jacarezinho, ela tá um pouquinho deitada para trás, na direção da minha mão, tá vendo? Quando ela deita assim um pouquinho, que é que na hora de apertar, não apertou assim bem retinho, ela deu uma puxadinha para um lado. Então, quando ela dá essa puxadinha, eu tento deixar isso para o lado de dentro do livro, não para fora, para não ficar levantado. Mas é tão pequenininho que tanto faz, sabe? E para muitas coisas eu não me preocupo, como vocês podem ver, mas outras coisas eu tenho mania. O que diferencia uma coisa da outra, eu não sei. Mas eu acho que fica mais bonito se essa inclinadinha de 1 milímetro, nem 1 milímetro, ficar pro lado de dentro e não ficar inclinada para fora. Aí é mania mesmo. Então, por isso que eu virei. Esse daqui estava de um lado, eu virei pro outro, só para alguém se perguntar. Não é que tem frente e trás, não tem lado certo e errado, é só na minha cabeça mesmo. Aí assim, eu tento colocar mais ou menos na mesma altura. Também é irrelevante, assim, ficar na linha reta um do outro, né? O que importa é que pareçam, né, a olho nu, estar alinhados. Se tiver um pouquinho desalinhado também, não faz mal. Ah, ficou bem bonita essa cor de prata, ó, combinou com os brilhos. Aí, eu tava pensando em como fazer para prender esse elástico, né, no outro. Porque daí vai passar assim, você vai colocar por trás, beleza. Para dar um acabamento melhor, eu vou passar o elástico de cima para baixo, assim. E aí, do lado de dentro, eu tava pensando em 1000 maneiras de prender o elástico para ele não escapar e tal. E aí, eu tinha feito um nozinho. E sei lá porque eu meio que por acidente puxei ele. E eu vi que o buraquinho ali é tão pequenininho que, tendo feito o nozinho, ele não sai mais. E eu já tinha feito todo um esquema de colocar um negócio de metal e apertar e torcer e cortar um negócio com alicate e tentar fazer um fechinho e amarrar aqui. Aí eu vi que era só fazer assim, tadã, não sai mais. Então é assim que eu vou fazer. Super resolveu minha vida, fiquei feliz. Aí, ó, botei de baixo para cima. Aí eu vou experimentar aqui, dar a volta. Como eu falei, eu não tô esticando, ó, tem um monte ainda de elástico sobrando, porque também se guardar o elástico muito esticado, ele vai se desfazendo. Então, eu vou deixar ele bem soltinho mesmo. Ele não vai sobrar, tá? Ele não vai ficar uma coisa assim que sobra. Mas eu vou esticar só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso também é a gosto do freguês, tá? Mas eu recomendo
não fazer uma coisa muito esticada. Ó, soltei, tá aqui, ó. Se soltar completamente, ele não chega até o negócio. Mas por muito pouco, tá? É quase da altura só assim, ó. Daí, puxando e fazendo nozinho, já vai ser o suficiente. Na hora de amarrar, a gente não precisa, né, passar por tudo. Aí eu vou passar aqui, ó, pela frente de novo, pro nozinho ficar escondido dentro da capa. Aí aqui pra parte de dentro, eu vou puxar, só para ganhar espaço aqui do nozinho. Vou amarrar bem na pontinha o nó. E assim, gente, um nozinho só e já acabou. Achei muito bom. Muito bom ter dado certo isso. E fica um acabamentozinho assim, ó, fofinho. E se o seu nozinho escapa, sabe o que eu pensei? É só colocar uma miçanga. Você coloca uma miçanga no meio, que daí a miçanga não passa e o nó não passa pela miçanga. Então pronto, também eu nem precisava ter feito todo o esquema que eu tentei fazer na primeira vez que eu tentei. E ó, pronto, passou aqui atrás. Ó, aqui depois eu posso botar alguma coisinha pendurada. E tenho todas essas cores de jacarezinho. E esse é o processo, então, que eu estou fazendo agora em todos os caderninhos. Já fiz literalmente na metade. Já fiz em 10, ó. E ainda tem mais 10 esperando para fazer. Então, fiz com cores de jacarezinho diferente. Todos com, ó, as páginas cortadinhas. São páginas de cores diferentes, mas todos têm esse mesmo a tag dentro e tal. No fim eu vou mostrar um por um, passar todas as páginas, mostrar como eu tornei cada um deles único e especial. Por enquanto, agora então eu vou terminar, fazer em todos que faltam fazer. E agora o próximo passo daí vai ser decorar por dentro e fazer os últimos detalhes. E cheguei na fase final de decoração agora dos cadernos. Para isso eu transformei a minha mesa num caos ainda maior. Trouxe alguns carimbos para usar, fitas decorativas, adesivos, aqui é tinta de carimbo, algumas tags bem pequenininhas para colocar dentro. E eu tô fazendo uma linha de produção de novo e ajeitando aqui do lado os enfeites para aparecer mesmo quando estiver fechado. Então, o meu objetivo é que, olhando para o livro fechado, dê para ver várias coisas interessantes aparecendo por dentro. Eu também tenho um cortador de papel que corta círculos, e aí eu imprimi na minha impressora jato de tinta mesmo o nome aqui do meu canal e tô colando dentro de cada livrinho para ficar uma assinatura. Acho que é legal se alguém ganhar de presente e gostar, quiser comprar para dar para alguém, tá ali.
Eu coloquei aqui o azul para combinar com esse azul aqui de dentro, então sempre tem alguma coisa assim, tipo, detalhes coordenados. Por mais que eu goste de coisas coloridas e meio caóticas, tem sempre assim um sentido no caos. Então, esse vermelho tá por causa dessa folha aqui, então cada caderno vai ter tons que dentro do azul foi por causa dessa flor azul aqui da capa. Então as cores conversam entre si, tem esse detalhe de flores aqui também, que conversa com essa flor aqui, o dourado. E é isso que eu gosto de fazer, essa é a parte do trabalho que me dá mais prazer, que é enfeitar e fazer dar certo, sabe? Aquela coisa de confia no processo. Então agora é a parte de fazer o processo fechar as contas, de fazer a contabilidade bater de cores, enfeites, da pessoa pegar isso na mão e falar, nossa, isso é tão complexo, cheio de coisa, mas é bonito, eu gosto. É que eu ainda tô pensando em colocar mais uma abelha aqui. Essa abelha tá aqui do meu lado, eu tô achando esse negócio tão vazio. Então talvez na próxima vez que vocês vejam esse caderno vai ter uma abelha aqui. É que eu tento não colocar todas as decorações que eu gostaria, porque eu sei que tem pessoas que preferem um visual mais clean. Só que vai me dando aflição e vai me dando ideias de como deixar ele mais... Uma abelha aqui nessas florzinhas ia ficar bacana, hein? Enfim, agora eu vou terminar de fazer essas decorações em todos os cadernos e mostrar pra vocês. Terminei. Aqui está os livros. Esse daqui eu usei pra fotografar eles abertinhos. E agora eu vou mostrar, aproveitar que tá um solzinho de inverno aqui na minha mesa, como que ficou. Vamos contar primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 livros, resultado final. Opa. Esse projeto levou meses para ficar pronto, literalmente meses, porque eu fui fazendo aos poucos, entre outros projetos. Eu não tinha planejado ele, mas quando apareceu um monte de sacolas na minha mão, eu quis fazer logo. Se eu colocasse, eu pensei em pegar essas sacolas e guardar, mas daí estaria guardado até hoje, sabe-se lá até quando. Então, eu resolvi já começar a cortar as sacolas na hora, porque senão ela entra na fila das coisas que eu tenho para fazer, é uma fila infinita.
Então, são todos esses daqui. Eu espero que você tenha gostado. A intenção é que ele tenha várias texturas dentro, cores diferentes, que a pessoa vai poder fazer arte mesmo, cortar, passar uma cordinha por dentro dos furinhos, rasgar, tirar pedaços, guardar coisas. Então eu penso, por exemplo, em levar um desses aqui numa viagem e você vai colando coisas que você vai encontrando pela viagem, ou qualquer situação especial, sabe? Um aniversário, qualquer coisa, uma formatura, qualquer coisa que acontecer na sua vida que você quiser, você vai levando isso com você. A ideia dele é você usar do jeito que quiser e interagir com as páginas que são coloridas também, que já tem outras coisas. Então é um artbook, um livro de arte. Mas se você também só quiser escrever, também dá. Também quis colocar coisas com linhas, com quadriculados, para você poder fazer um diário, se você tiver vontade, um diário de outono. Eu gosto de fazer diários de estação, sabe? Ao invés, porque eu não escrevo todo dia. Não sei se alguém escreve, eu não consigo ter essa disciplina. Então, eu faço tipo diário de verão, escrevo naquela estação, diário de outono, diário de inverno. E principalmente aqui, onde as estações são bem marcadas, é legal fazer, mas tipo férias de verão, ou qualquer coisa assim. Então, se você quiser ver mais detalhes sobre os livrinhos, tem o Instagram, que tem o mesmo nome aqui do canal, Cats and Paper, que eu tirei fotos, e daí lá tem as fotos. Se você quiser parar mais um livrinho, se você gostou, pode entrar em contato comigo, ver como é que fazer para adquirir. E é isso. Até a próxima. Tchau! Assina aqui a bolinha para receber os próximos.